Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 64, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 15, Deuteronômio 13 e 14 e Salmo 96. Números 15. O Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando chegardes à terra em que haveis de morar, a qual eu vos hei de dar, e fizerdes oferta ao Senhor de um holocausto ou de um sacrifício para o cumprimento de um voto, ou uma oferta voluntária, e quando nas vossas festas fizerdes do gado ou do rebanho um dom de odor agradável ao Senhor, quem apresentar a sua oferenda ao Senhor apresentará a oferta de 1/10 de flor de farinha, amassada num 1/4 de hino de azeite e 1/4 de hino de vinho em libação. Juntareis isso ao holocausto ou ao sacrifício por cada cordeiro. Por carneiro farás uma oferta de 2/10 de flor de farinha, amassada num 1/3 de hino de azeite e 1/3 de hino de vinho em libação, que apresentarás como odor agradável ao Senhor. Quando ofereceres um novilho em holocausto ou em sacrifício, em cumprimento de um voto ou sacrifício de comunhão ao Senhor, apresentarás pelo novilho uma oferta de 3/10 de flor de farinha, amassada em meio hino de azeite, e apresentarás em libação meio hino de vinho. É uma oferta de odor agradável ao Senhor. Assim se fará por cada boi, ou por cada carneiro, ou por cada cordeiro ou cabrito. Conforme o número que oferecerdes, assim fareis por cada um segundo o número deles. Todo o nativo do país procederá deste modo quando apresentar uma oferta de odor agradável ao Senhor. Se o estrangeiro que habita entre vós, ou se encontrar no meio de vós, ao longo das vossas gerações, fizer uma oferta de odor agradável ao Senhor, fará a oferta como vós fizerdes. Haverá uma só lei para vós e para o estrangeiro residente entre vós. Uma lei eterna através das vossas gerações. Como vós, assim será o estrangeiro diante do Senhor. Haverá uma só lei e um só preceito para vós e para o estrangeiro residente entre vós. O Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra em que eu vos vou introduzir e comerdes do pão da terra, erguei uma oferta em tributo ao Senhor. Como primícias da vossa flor de farinha, erguei um bolo em oferta. Como oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias da vossa flor de farinha, dareis ao Senhor uma oferta através das vossas gerações. Mas se acontecer por acaso que não cumpris algum destes preceitos que o Senhor ordenou a Moisés, isto é, tudo o que o Senhor ordenou sobre vós por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor o ordenou e isto através das vossas gerações, se aos olhos da Assembleia agistes por inadvertência, toda a Assembleia oferecerá um novilho em holocausto de odor agradável ao Senhor, com sua oblação e libação segundo o preceito, e um bode novo em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará a expiação por toda a Assembleia dos filhos de Israel, e ser-lhes-á perdoado porque foi por inadvertência e porque apresentaram a sua oblação como oferta ao Senhor, e o seu sacrifício pelo pecado diante do Senhor, pelas suas inadvertências. Será perdoada toda a Assembleia dos filhos de Israel e o estrangeiro residente no meio de vós, porque todo o povo agiu por inadvertência. Mas se for uma só pessoa a que pecar por inadvertência, oferecerá uma cabra de 1 ano em sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará expiação pela pessoa que cometeu o pecado por inadvertência diante do Senhor, expiando por ela, e será perdoada. Tanto o nativo dos filhos de Israel, como o estrangeiro residente no meio de vós, que agirem mal por inadvertência, terão uma só lei. Mas aquele que agir deliberadamente, quer dos nativos da terra, quer dos estrangeiros, esse ultraja o Senhor e será eliminado do meio do povo,
por ter desprezado a palavra do Senhor e violado o seu preceito. Será eliminado. Sobre ele cairá a sua iniquidade. Estando os filhos de Israel no deserto, encontraram um homem a apanhar lenha em dia de sábado. Os que o encontraram a apanhar lenha levaram-no a Moisés e a Arão e a toda a Assembleia e colocaram-no em custódia, porque não se decidirá ainda o que se lhe devia fazer. Então o Senhor disse a Moisés: Esse homem será morto. Toda a Assembleia o apedrejará fora do acampamento. De facto, toda a Assembleia o fez sair para fora do acampamento, apedrejando-o, e foi morto, como o Senhor ordenara a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si, ao longo das suas gerações, franjas nos cantos das suas vestes, pondo na franja de cada canto um cordão de lã purpúrea. Tereis assim franjas que, quando olhardes para elas, vos recordarão todos os preceitos do Senhor. Haveis de cumpri-los, e não vos deixareis arrastar pelos vossos corações e pelos vossos olhos, que vos seduziriam para o mal. Por isso vos lembrareis de cumprir todos os meus preceitos, e sereis santos para o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos fiz sair da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 13. Cumprireis todas as ordens que eu vos prescrevo, sem nada lhes acrescentar ou suprimir. Se no meio de vós aparecer um profeta ou um visionário, mostrando-te um sinal ou um prodígio, se realizar o sinal ou o prodígio que te anunciou e ele te disser: Sigamos os deuses estrangeiros, que não conhecias, e adoremo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou desse visionário, porque o Senhor vosso Deus vos põe à prova para verificar se realmente o amais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Seguireis ao Senhor vosso Deus, e a Ele haveis de temer. Cumprireis os seus preceitos, e não obedecereis senão à sua voz. A Ele prestareis culto, e só a Ele servireis. Esse profeta ou esse visionário será condenado à morte, porque pregou a revolta contra o Senhor vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito, que te resgatou da casa da servidão. Esse procura assim desviar-te do caminho que o Senhor teu Deus te indicou para seguires por ele. Assim estriparás o mal do meio de ti. Se o teu irmão, filho da tua mãe, o teu filho ou a tua filha, a tua companheira ou o amigo a quem estimas vier secretamente seduzir-te dizendo: Vamos servir os deuses estrangeiros, deuses que nem tu nem os teus pais conheceram, os deuses dos povos que estão à tua volta, na tua vizinhança ou ao longe, de um extremo ao outro da terra. Não o aceitarás, nem ouvirás. Não levantarás para ele olhos de compaixão, nem o ajudarás a esconder-se. Pelo contrário, tens o dever de o matar. A tua mão será a primeira a levantar-se contra ele para lhe dar a morte, e a seguir a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até morrer, porque ele tentou desviar-te do Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Todo o Israel, ao sabê-lo, tremerá e ninguém repetirá mais tal delito no meio de vós. Quando ouvires dizer numa das tuas cidades que o Senhor teu Deus te deu para a habitação, que homens perversos, nascidos no meio de vós, desencaminham os habitantes das suas cidades, dizendo: Vamos servir os deuses estrangeiros, deuses que vós não conheceis, farás um inquérito, averiguarás e informar-te-ás bem. Se for verdade que essa abominação foi cometida no meio de vós, passarás ao fio da espada os habitantes dessa cidade. Votarás à destruição essa cidade, com tudo o que nela houver, incluindo o gado. Reunirás em seguida no centro da praça todas as riquezas e queimá-las-ás juntamente com a cidade e todos os seus bens, sem excluir nada, em honra do Senhor teu Deus. Ficará para sempre em ruínas e não voltará a ser reconstruída. Que a tua mão não retenha coisa alguma da cidade amaldiçoada, para que o Senhor aplaque a sua ira e use de piedade e misericórdia para convosco, e te multiplique como jurou a teus pais, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus,
cumprindo todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo e fazendo o que é justo aos olhos do Senhor teu Deus. Deuteronômio 14. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Não fareis, pois, incisão alguma no vosso corpo, nem rapareis o cabelo entre os olhos por um morto. Na verdade, vós sois um povo consagrado ao Senhor vosso Deus, que vos escolheu para si como um povo particular entre todos os povos da terra. Não comereis coisa alguma abominável. Estes são os animais que podereis comer: o boi, o cordeiro, a ovelha, a cabra, o veado, a corça, o gamo, o bode montês, o antílope e o búfalo. Podeis comer todos os quadrúpedes que tenham casco dividido em duas unhas distintas uma da outra e sejam ruminantes. Não comereis, pois, dos que ruminam, mas não tenham a unha fendida, isto é, o camelo, a lebre, o coelho, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Estes serão impuros para vós. O porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina, será impuro para vós. Não comereis da carne destes animais, nem tocareis no seu cadáver. De todos os animais que vivem na água, podereis comer todos os que têm barbatanas e escamas, mas não comereis o que não tiver barbatanas nem escamas. Esses serão impuros para vós. Comereis qualquer ave pura. Estas são as que não comereis: a águia, o chufrango, o esmerilhão, o falcão e o abutre de qualquer variedade, toda a espécie de corvos, a avestruz, a andorinha, a gaivota e o gavião, segundo as suas espécies, a coruja, o mocho, o ibis, o pelicano, o corvo marinho, a cegonha, toda a variedade de garças, o fazão e o morcego. Qualquer inseto alado será impuro para vós. Não o comereis. Podereis comer todas as aves puras. Não comereis nenhum animal morto. Dá-lo-eis a comer ao estrangeiro que residir dentro das portas da vossa cidade, ou vendê-lo-eis aos de fora, porque vós sois um povo consagrado ao Senhor vosso Deus. Não cozereis o cabrito no leito de sua mãe. Tirarás o dízimo de todo o fruto da sementeira que o teu campo produzir anualmente. Comê-lo-ás na presença do Senhor teu Deus, no santuário que ele tiver escolhido para a morada do seu nome. Comerás ali o dízimo do teu trigo, do teu vinho, do teu azeite e os primogénitos do teu gado graúdo e miúdo, para te acostumares a honrar continuamente o Senhor teu Deus. Mas se o caminho for demasiado longo para que possas transportar o teu dízimo, em virtude de estares muito distante do santuário escolhido pelo Senhor teu Deus, para a morada do seu nome, e porque o Senhor teu Deus te cumulou de bens, convertê-lo-ás em dinheiro, levarás contigo o seu total e irás ao santuário escolhido pelo Senhor teu Deus. Comprarás com esse dinheiro tudo o que te agradar, gado graúdo ou miúdo, vinho ou licores fortes, enfim, tudo o que te aprouver, e comê-lo-ás na presença do Senhor teu Deus, alegrando-te com a tua família. Não deves esquecer o levita que estiver dentro dos muros da tua cidade, porque ele não tem parte nem herança como tu. Ao fim de 3 anos, tirarás o dízimo completo da colheita desse ano e depositá-lo-ás na tua cidade, para que o levita, que não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro dos muros da tua cidade, possam comer e ficar saciados. Assim, o Senhor teu Deus abençoará todas as obras das tuas mãos. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai dia após dia a sua salvação. Anunciai aos pagãos a sua glória e a todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Os deuses dos pagãos não valem nada. Foi o Senhor quem criou os céus. Na sua presença há majestade e esplendor, no seu santuário há poder e beleza. Dai ao Senhor, famílias dos povos, dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome, entrai nos seus átrios e fazei-lhe ofertas.
Adorai o Senhor com vestes sagradas. Trema diante dele a terra inteira. Proclamai entre os povos: o Senhor é Rei. Por isso a terra está firme, não vacila. Deus governa os povos com equidade. Alegrem-se os céus, rejubila a terra. Ressoa o mar e tudo o que ele contém. Alegrem-se os campos e tudo o que neles existe. Exultem de alegria todas as árvores dos bosques diante do Senhor que vem para governar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos, nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco, para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Hoje, no capítulo 15 do livro dos Números, retomamos um conjunto de normas rituais relativas aos sacrifícios, que já foram aludidas no livro do Levítico. Vale a pena fazer uma recapitulação para distinguir estes vários sacrifícios e melhor compreender o que significam. Os holocaustos, por um lado, implicam a total imolação do animal, assim queimado para expiar os pecados e para manifestar esta total entrega a Deus sem deixar nada de fora. Por outro lado, nos sacrifícios de comunhão, faz-se esta ação de graças. E uma parte do animal era queimada e outra parte era alimento para a família que o oferecia e para o sacerdote que realizava o sacrifício. Já nas ofertas de cereais ou nas libações, em que se derramava o óleo sobre o altar, procurava-se dar a Deus os primeiros bens da terra, as primícias, como sinal do reconhecimento da sua soberania, da sua bondade e do desejo de reconciliação. Em todas estas indicações, salta à vista que há uma consciência do povo da maior ou menor gravidade das suas faltas e dos seus pecados, pelos quais é preciso fazer penitência e expiação. Como seria bom que hoje pudéssemos ter esta consciência bem formada de que somos pecadores muito amados por Deus e, sem cair em escrúpulos, pudéssemos lutar contra estas faltas de amor a Deus e ao próximo. Por isso é tão importante fazermos a cada dia esse exame de consciência que nos ajude a reconhecer a grande paciência que Deus tem connosco. O final do capítulo tem um importante apontamento sobre a roupa da época, que se manteve até ao tempo de Jesus. Para não se esquecerem destes preceitos, os israelitas usavam uns cordões de lã na franja ou na fímbria dos mantos ou das túnicas, e aí levavam as orações e os preceitos da lei, nomeadamente aquele preceito do Shema Israel. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O próprio Jesus também usou este tipo de roupa, de tal modo que muitos desejavam tocar na orla do seu manto para ser curados. Já nos capítulos 13 e 14 do livro do Deuteronômio, ouvimos estas prescrições sobre a idolatria dos povos pagãos e sobre os animais impuros e a obrigação do dízimo como apoio e sustento aos levitas. Vale a pena reter novamente este ponto sobre o dízimo. Era uma forma de contribuição para o sustento dos levitas, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Nesta recomendação, vemos um notável sentido de comunidade e vemos também um apelo ao cuidado com o próximo. Como seria bom que hoje também pudéssemos ser mais generosos, dando do que temos para apoiar quem não tem. Quanto ao dízimo específico de sustento aos levitas, ainda aí haveremos de voltar nos próximos episódios. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade.
Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a Tua palavra e obedecer à Tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor terra inteira. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dia 64, dia em que voltamos a ouvir o que é de odor agradável ao Senhor. Amanhã é o dia 65, onde faltar 300 dias, número redondo, para o fim desta caminhada. Vamos aproveitá-la. Um abraço em Cristo. Até amanhã.